Olá, todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Rede Sinergia. Nosso chamado é servir quem serve na grande comissão e poder abençoar toda essa geração de missionários que está no mundo inteiro, líderes de conselho, departamento de missões nas igrejas locais, líderes de agência missionária, pastores de obreiros que estão em ambiente transcultural, e você que está nos assistindo. Muita alegria poder ter você aqui. Hoje, uma live especial sobre homeschooling. Nós temos a alegria de receber a Suênia com a gente. Dá um alô para o pessoal aí, Suênia. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de receber o convite da Dani, né? Já estivemos juntas lá no seminário, no Conte Comigo, e tenho acompanhado aí o trabalho dela também, com várias missões diferentes, também com trabalho com surdos, maravilhoso. Admiro demais o trabalho de vocês e estou muito contente de ter essa oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu quero, desde já, as boas-vindas a todo mundo que está presente, em especial o nosso braço direito, o Júlio, aí, que tem sempre sido nosso ajudante aí nas lives. E eu queria, talvez, fazer uma coisa diferente hoje. Ao invés de passar a palavra para a Suênia direto, eu queria dar 3 minutinhos aí para a Josi contar a história dela, né? Como é que começou o homeschooling na sua vida e qual é a relevância disso para o trabalho missionário? Você está no Senegal, no oeste africano, né? E aí a Suênia, com essa bola aí no meio de campo, ela chega para fazer o gol para a gente. O que você acha, Josi? Você pode dar seu testemunho rapidamente aí para a gente? Claro, pode ser sim. Como a Dani falou, o homeschool realmente caiu assim de surpresa na nossa vida, ainda no Brasil, né, num processo de transição para o Senegal, que a gente estava nesse processo de vir por conta ainda em pandemia, né, aquela coisa que mês que vai, a gente assim, matricula para já ter que tirar, então a gente acabou falando assim, não, vamos fazer o homeschool, só que foi assim, sem nenhum preparo, né, eu não sou pedagoga, não tenho nenhuma formação na área educacional, nem eu e nem o meu marido, André. Então, assim, a gente foi só fazendo. Foi aquela coisa que sempre acontece, né, com mãe que inicia o homeschool, pegando um monte de atividade na internet e vai fazendo. Eu falo assim que tudo de uma forma... No final deu certo, né? Nesse processo, meu filho foi alfabetizado, o Pedro. Então, assim, o resultado deu certo, mas o processo não foi leve, não foi legal, foi, assim, uma loucura. Hoje, nós já estamos aqui no Senegal há 8 meses. Nesses últimos meses, eles estão frequentando uma escola aqui, mas eu continuo fazendo after school, porque o homeschool ainda é uma realidade que está batendo na minha porta, porque, por exemplo, hoje a gente divide transporte com uma família que vive na mesma cidade para que a gente consiga ter acesso a essa escola. Essa família está mudando de cidade, então a gente ainda não sabe se no próximo ciclo eles vão continuar na escola ou se a gente vai ter que retomar o homeschool. Mas eu falo que hoje, depois a gente fez um ano de homeschool, daí nesse processo de chegada no Senegal. Nos últimos meses a gente matriculou eles nessa escola, porque foi, assim, um achado, assim, um presente, um milagre de Deus essa escola, porque aqui realmente a questão educacional é bem complicada na primeira infância, porque ainda tem palmatória, eles usam agressão física para corrigir, as escolas são, assim, a maior parte das escolas são islâmicas e eles aplicam o ensino religioso, né, porque é um país pautado na religião islâmica. Então, assim, a questão educacional aqui, ela é bem precária em vários aspectos. Daí acaba tendo algumas opções internacionais, mas, assim, como a gente costuma dizer, não está dentro da realidade do brasileiro, né? Por exemplo, numa cidade vizinha, que ainda não é na mesma cidade que estamos, tem uma escola americana, mas além do custo da escola ser, assim, fora da nossa realidade, ainda teria mais a questão de transporte, enfim. É bem delicado mesmo. Então, assim, a gente não sabe. Há uma possibilidade, eu continuei fazendo esse after school para manter uma rotina de estudos em casa, porque a gente sabe que homeschool
é uma possibilidade, né? Como eu falei, continua batendo na nossa porta. Mas hoje, eu falo eu e meu marido, nós conversamos, né? Nós falamos, nós queremos fazer diferente, a gente quer estar preparado para não só o resultado dar certo, para no processo também ser mais leve, né? Tanto para nós como pais, educadores, quanto para eles, assim. Enfim, esse é o meu testemunho, assim, não foi... hoje é uma opção, hoje é uma coisa assim que se tiver que decidir por isso, eu decido com leveza, mas quando caiu foi realmente assim por uma necessidade, mas hoje eu louvo a Deus por essa opção, né? Porque eu vejo que é uma opção que realmente nos dá, como missionários, mais possibilidades, né? Porque nem sempre é possível estar numa cidade onde tem escola, enfim, a gente também sempre ora falando a Deus, a gente não quer limitar o lugar onde nós vamos estar por essa questão, embora os nossos filhos sejam prioridade para nós, né? A gente quer estar onde realmente o Senhor quer que esteja, assim, enfim. Então, o homeschool é uma bênção, assim, é uma opção que tem dado muito suporte para pais missionários, assim, enfim. Obrigado, Josi. Imagina. Suênia, o que é esse tal de homeschool? Bom, acho que a gente pode começar pelo que não é homeschool, né? Homeschool não é a escola em casa, né? Isso não é homeschool. Homeschool é você ter a noção, ter a consciência de que nós, como pais, estamos ensinando os nossos filhos o tempo todo. Então, dentro do homeschooling, não só existem as matérias formais, né, a matemática, o português, ou a língua estrangeira do país que a gente está, e outras coisas que a gente pode adicionar, mas o homeschooling é você educar o seu filho desde como ele amarra o sapato de manhã, quais são as tarefas que ele tem no dia, né, a partir do momento em que ele acorda, quais as obrigações dele com a casa dele, e você também tem a oportunidade de mostrar o mundo para ele, usando as lentes da palavra de Deus. Acho que essa é uma das coisas mais lindas que a gente pode colher do homeschooling, né? É a oportunidade de você não ter concorrência em relação à sua cosmovisão e à cosmovisão da escola que o seu filho estuda. E eu vou pegar esse gancho para falar que esse, para mim, foi um dos maiores motivos que nos levou, né, eu e o meu marido, né, o Fernando, a fazermos homeschooling com as nossas meninas, já entrando no ensino médio. Elas não foram educadas em casa até quase chegar ao ensino médio, né? Nós morávamos no Brasil, nos mudamos para cá, elas estavam no comecinho da adolescência, né? Eu moro aqui em New Jersey, nos Estados Unidos. Meu marido assumiu uma igreja de fala portuguesa aqui nesse estado, e a princípio elas foram para a escola pública. Mas o que começou a acontecer? Depois de 2 anos estudando na escola pública, 2 anos e meio, nós começamos a notar que, primeiro, o período era quase que integral, né? Elas chegavam entravam 7h30, saíam 3h30, 4 horas da tarde. Então, todo aquele tempo da vida delas estava sendo usado para que elas fossem educadas com uma visão de mundo que entrava em conflito com a visão de mundo de nós cristãos como pais. Então, você tinha a visão de mundo do governo, né, porque é uma escola pública. Você tinha um ambiente que não era propício, né, a crianças de diferentes realidades, vindo com várias concepções, e você não tem, dessas 8 às 4 da manhã, nenhuma intervenção ou nenhuma influência que possa ajudar essas crianças e esses adolescentes a enxergarem essas coisas e conseguirem ter uma visão até crítica sobre esses comportamentos, sobre a visão até política da escola, enfim. Por conta disso é que nós entendemos que seria importante que nós trouxéssemos as nossas meninas para casa de novo, porque a sensação que a gente tinha era que quem estava preparando elas para a vida não eram os pais, e sim a escola, usando todo aquele tempo que eu estava deixando elas lá. Assim, foi fácil? Não.
Os 6 primeiros meses foram assim, eu quero desistir, eu não quero fazer. Elas não queriam fazer, porque estavam tão acostumadas com aquele ritmo, né? Tinham os colegas da escola, e no começo pode ser um pouquinho solitário, né? Essa experiência, porque é tanto tempo com seus pares, o tempo inteiro, que quando vem para casa e fala, opa, agora é o pai, a mãe e os irmãos, né? Então, tá muito diferente essa situação. Mas foi uma oportunidade, uma bênção que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente restabelecesse os nossos relacionamentos, né? Para que elas estabelecessem o relacionamento delas umas com as outras, né? Eu tenho 3 meninas e então foi uma oportunidade da gente não só, por exemplo, a escolha do currículo é importante? É importante, mas não é o principal em relação à educação domiciliar, né? A educação domiciliar é uma educação para a vida. Eu acho que essa é uma definição que a gente poderia dar, né? Nós, como pais cristãos, quando a gente olha lá para Deuteronômio 6, né? Que, né, essas palavras que a gente ordena estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos ao andar, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Tem outra parte do texto que ele fala, você vai escrever nas suas mãos, você vai escrever nos umbrais das portas. Então, é você estabelecer esse relacionamento de instrução e educação com seus filhos, né, em todas as áreas, em todos os aspectos, é prepará-los para a vida mesmo. Então, o homeschooling não é simplesmente a geografia, a matemática, o português, a história, mas é você enxergar o seu filho como um todo, como um ser, né, que enquanto ele está estudando matemática, história e geografia, por trás disso tem uma lente que você está ensinando ele a usar, que é a lente da palavra, para que ele enxergue todas essas coisas. Ou seja, o que você está dizendo é que o homeschooling ele não é apenas a substituição de um modelo de escola terceirizado por um modelo de escola em casa, Exato. Mas é, acima de tudo, um discipulado onde o pai assume as rédeas de um processo. Exatamente. Exatamente. Uma das coisas que a gente tem visto muito na vida dos missionários, eles são brasileiros padrão, né? Então, como todo brasileiro, a gente foi ensinado, no caso de missionários brasileiros, claro, né? A gente é ensinado assim, quando a gente pensa em escola, se eu não conseguir pagar uma escola particular, tem a pública. Quando a gente pensa em faculdade, se eu não conseguir uma particular, tem a federal, tem a estadual. Em relação ao hospital, se eu não conseguir pagar um hospital muito bom, tem o SUS. Então, a gente meio que encosta numa terceirização que vai nos tornando meio que... Assim, a gente descansa demais nessa terceirização, eu acho, né? O meio independente. Eu acho que também, Dani, a gente... né, a gente vê isso, mas não dá muito para culpar, entre aspas, né? Dá para culpar no sentido de que, como cristãos, a Bíblia nos apresenta outros modelos, né, de educação, mas dentro do contexto brasileiro, né, a gente foi criado para achar que eu não sou professor, então eu não sei ensinar para os meus filhos. Não estudei história, não sei ser professor de história. Não estudei geografia, não sei ser professor. Gente, nós somos seres absolutamente capazes de aprender junto com os nossos filhos. A gente consegue aprender com eles, né? E agora, só abrindo um parênteses aqui nesse sentido. Mas e química? E física? Bom, quais são as opções para isso? Existem algumas opções para isso, né? Existe a opção de você, por exemplo, encontrar cursos gratuitos online dessas áreas da educação que não são o nosso forte, né? Eu não sou É o tópico Golias, né? Exato. Os assuntos, né? Golias. Essas áreas não são meu forte. Por exemplo, Suênia. Sou uma negação para física e química. Primeiro que eu não gosto, não é uma coisa que eu gosto. Eu acho fascinante quando eu penso assim na inteligência de Deus por trás disso, né? Por trás da física e da química, há uma inteligência, uma mente inteligência, que é a mente do nosso Criador, por trás de tudo isso. Mas não é meu forte, né? Eu gosto de música, eu gosto de história, eu gosto de filosofia, eu gosto de português.
Então, essas vão ser as áreas que vão ser mais tranquilas para eu poder trabalhar com as minhas filhas. As áreas com as quais eu não tenho tanta familiaridade, eu vou ter que buscar ajuda. Ou de alguém, né, algum conhecido que eu sei que faz isso. Gente, no YouTube a gente encontra tanto recurso impressionante, em pessoas maravilhosas que gastam o seu tempo gravando esses vídeos que ensinam você a fazer qualquer coisa, qualquer coisa. A minha filha mais nova é apaixonada por música e muitas coisas ela aprendeu pela internet. Agora ela está aprendendo a editar, a produzir e editar músicas. Eu não pago o curso para ela fazer. Ela vai para o YouTube. Então, assim, são coisas que a gente consegue, sabe? Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia de que a gente não consegue. Não, é uma coisa impossível para mim. Eu não estudei o suficiente, não tenho faculdade. Impossível. Gente, não é impossível, né? Deus, eu vejo assim, no meu caso, né? Deus estava por trás de todo esse processo, porque não foi uma coisa maluca, foi uma ideia maluca, eu vou fazer porque eu quero, não, porque assim, esse é o mais certo a ser feito. Não, Deus, ele tem o tempo dele, eu sou grata a Deus pelos professores, não todos, mas por muitos, não todos, mas por muitos professores que foram usados, né, foram instrumentos de Deus na vida das minhas filhas, né, muitos não foram bons, alguns não foram bons, né, eu me lembro aqui na escola pública de uma professora de estudos sociais que ela aproveitava as aulas para discutir notícias do jornal, geralmente tendenciosas contra um governo conservador. Então, você vê a crítica ao cristianismo e crítica ao governo conservador, e ela usava o jornal do dia para trazer aquelas notícias para adolescentes, pré-adolescentes, que não tinham conhecimento suficiente de história americana, por exemplo, não tinham conhecimento suficiente para falar, mas espera aí, professora, isso aí está meio estranho. Não tinham condições de responder, porque não tinham informação suficiente, conhecimento suficiente para questionar o que a professora estava trazendo. Então, de uma certa maneira, ela estava, infelizmente, posso dizer isso, ela estava aproveitando aquele tempo para doutrinar aquelas crianças conforme a cosmovisão dela, conforme a visão de mundo dela. Então, é muito sério isso, né? É muito sério. Você vê, e você começa a notar isso no comportamento e na visão de mundo do seu filho. Quando você começa a conversar com ele, você percebe que, opa, as coisas que são tão corretas para você, são tão simples para você de entender, bíblicas, ele começa a falar, mas e isso? Mas e aquilo? E aí é que você precisa estar atento, né? Então, essa foi uma das coisas que mais nos motivou a trazer as nossas meninas para casa. Primeiro, porque a gente não tinha condições de pagar escola particular cristã. A gente não tinha condições financeiras para isso. Então, era mais tranquilo a gente comprar livros e talvez entrar em algum programa que tivesse uma cosmovisão mais parecida com a nossa, para que a gente pudesse ensiná-las, né? E do que mas infinitamente mais barato fazer isso do que colocar numa escola privada, né? Numa escola paga. Então, por isso optamos por fazer o homeschooling em casa, a educação em casa. A gente daqui a pouco vai abrir para perguntas. Se você quiser deixar sua pergunta no chat, já pode colocar, nós vamos organizar. Muito bem-vindo a todos que chegaram agora. Nosso propósito na Rede Sinergia é servir quem serve, e a gente sabe que o homeschooling não é meramente uma opção ideologicamente interessante para os nossos filhos, mas no caso de muitos de vocês, talvez até a única opção. Foi colocado aqui pela Josi a questão de que ela ainda enfrenta a palmatória no contexto onde ela está inserida. Eu enfrentei isso na Tailândia, minha filha mais nova apanhou, porque simplesmente era canhota, e apanhou muito, várias vezes, vários dias, tivemos que trocar de escola,
ela tinha 2 anos e meio. Então, homeschooling me parece ser uma ferramenta extremamente importante na vida do obreiro transcultural, e pouco ensinado, pouco falado, pouquíssimas ferramentas disponíveis do conhecimento nosso para a comunidade missionária transcultural, e nós estamos aqui para tentar mudar isso e tentar sonhar, inclusive, com ferramentas para servir vocês, para que a gente tenha mães menos aflitas no contexto dos seus ministérios em outros países. Amém. Amém. Suênia, a gente tem visto que, sobre essa questão da formação, aqui no Brasil, infelizmente ou felizmente, o debate em torno do homeschooling está muito associado ainda com um debate ideológico, politizado. Essa semana passada nós tivemos, inclusive, uma votação, né, para poder tentar descriminalizar esses pais malvados que querem educar seus próprios filhos. É impressionante isso. É impressionante. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso, antes da gente mudar de tópico. Como é que você viu e como é que foi essa questão, para quem entende um pouco mais do que nós sobre homeschooling, dessa parte política de congresso mesmo sobre a lei? Eu acho que ainda, se a gente for pensar, né, no modelo de governo brasileiro, ele é extremamente influenciado pelo socialismo, né? Ele é um modelo socialista de governo. Então, o que isso significa? Quais as implicações disso? Isso implica em um desejo de controle do governo sobre tudo que a vida do cidadão, né? Então, a resistência para o homeschooling não é nem porque então as crianças que não têm condições, as mães que precisam trabalhar fora, agora não vão poder mais porque vai ter o homeschooling. Gente, existe muita falta de informação nesse sentido, não é bem assim. Mas é dessa maneira que o homeschooling é vendido, né, para as pessoas, é vendido na mídia, da ideia, pensando que isso vai ser maléfico para o país, já que nós temos as escolas públicas, né? Então, existe um interesse de controlar aquilo que cada família faz com seus próprios filhos. Porque a partir do momento que eu não controlo mais isso, eu perdi eleitor, eu perdi o meu, né? Eu perdi eleitor, eu perdi o meu desejo de poder, eu perdi o controle. Então, essas pessoas, elas não vão mais votar em mim, elas vão mudar a sorte do país, né? Eu não vou mais poder me corromper com a mesma facilidade, eu não vou mais poder roubar com a mesma facilidade. Por quê? Porque essas pessoas estão tendo acesso a um outro tipo de educação. Então, ainda, né, eu sei que a gente pode contar como uma pequena vitória para as famílias educadoras que estão resistindo aí bravamente. Eu fico admirada com isso e até vejo a pandemia assim como mão de Deus, né? A pandemia foi muito triste, eu digo, né? Passamos por momentos muito difíceis. Me lembro de quando a nossa igreja quase que toda pegou o Covid, quase que ao mesmo tempo. E você vê cada família recolhidinha nas suas casas, esperando aquele vírus passar. E é triste, foi bem pesado isso. Ao mesmo tempo, isso permitiu com que muitas famílias enxergassem que os filhos estavam aprendendo na escola e como aquilo se conflitava com o que eles queriam que os seus filhos soubessem, né? E eu acredito que Deus usou isso para que o homeschooling, inclusive no Brasil, crescesse de uma forma, assim, exponencial, né? Foi um crescimento exponencial, foi impressionante isso. Então, vejo com bons olhos, eu acho que foi um primeiro passo essa votação, né, na Câmara, mas ainda há interesse de que seja tudo regulamentado. Só para ter uma ideia aqui com vocês, né? Os Estados Unidos são um pouco diferentes nesse sentido, né? Os estados são mais autônomos. O governo federal brasileiro ele tem interesse de controlar tudo, né? Ele não dá muita liberdade para os estados terem as suas próprias peculiaridades. Aqui nos Estados Unidos, os estados são um pouco mais livres, né? Tem os estados mais conservadores, os estados mais liberais. Para homeschooling, por exemplo, no meu estado é maravilhoso, porque eu não preciso dar satisfação de nada do que eu faço em casa com os meus filhos. Então, vai da minha consciência.
Ah, eu gosto de currículo, então vou escolher um currículo para as minhas filhas estudarem. E eu não preciso reportar nada do que eu faço para o Estado. O que vai me segurar em relação a ser certinha, né? Com elas precisam ter esse período de matemática, esse período de português, tem mais ou menos uma régua, né? Um canon para você seguir. O que uma... O canon foi boa. O canon foi boa. O que uma criança do high school, né, do ensino médio, aprende nos 4 anos regularmente na escola? Ah, vai fazer 4 anos de inglês, 3 anos de matemática, 3 anos de ciências, e aí dentro disso você coloca, né, literatura, álgebra 1, geometria, álgebra 2, história americana, história mundial, entendeu? Você vai colocando esses detalhes. Então, você tem mais ou menos esse parâmetro. Uma criança de high school, nos 4 anos de high school, vai fazer isso. A partir disso, aí você escolhe, eu quero esse livro, eu quero esse curso, eu quero isso, quero aquilo. Em New Jersey, você não precisa reportar nada disso para o governo. Em Nova York, a cada 4 meses, você tem que mostrar para o Estado, meu filho nesses 4 meses fez isso de matemática, fez isso de inglês, fez isso de história. Então, você precisa manter. E aquelas crianças, por exemplo, que não gostam de testes, são ansiosas com testes, por exemplo, minhas filhas não fizeram teste, passaram na faculdade sem fazer teste. Em Nova York, teriam mais dificuldade por causa das exigências do Estado. Então, nesse sentido, é bem interessante, assim, né? E eu vejo que o governo federal brasileiro deseja é justamente que os pais fiquem amarrados ao governo e fiquem o tempo inteiro dando satisfação do que eles estão fazendo para o governo. Né? O projeto aprovado foi assim, né? 3 em 3 meses e tal. Só não vai criminalizar o pai mais. Isso. E acredito, se eu não estou enganada, eles exigem que algum grau de escolaridade, acho que até ensino superior, não sei se exigem, o que é um absurdo, né? É um absurdo. Então, o que são os autodidatas? O que fariam os autodidatas, né? Então, você precisa ter um diploma. Então, isso eu vejo assim como é um primeiro passo, mas ainda está muito amarradinho, ainda está bem... O governo está ali, segurando. Porque senão não passa, né? Aquela história, se não abrir, não passa. Uma última pergunta, antes da gente abrir para a pergunta do pessoal que está aqui online, porque já está chegando perguntas maravilhosas aqui. Eu já estou lendo aqui, já estou me coçando. Seguinte, Suênia, eu queria que você pudesse dizer, caso você saiba, se existem algumas ferramentas, organizações, associação de pais, que são homeschoolers e que estão aí na internet prontos para servir esses pais que estão começando ou que eventualmente se sentem sozinhos, né? Dentro dessa realidade da educação escolar. Lembrando que o nosso público aqui é de gente que está trabalhando com transculturalidade. Eu já vi aqui que tem uma mãe de um menino com aspecto autista. Como é que a gente pode servir esses irmãos aí mundo afora? Então, eu vou ter dificuldade de falar para você em relação a outros países. Eu posso dizer do Brasil, nós temos a ANED, né? É a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é um grupo de apoio jurídico aos pais que querem fazer o homeschooling. Então, todo mundo que eu conheço que fala, quero fazer homeschooling no Brasil, procura o pessoal da ANED, porque eles têm os recursos necessários para te dar um respaldo jurídico para você se proteger de denúncias, se proteger de um conselho tutelar ou de um vizinho que vê os seus filhos lá no quintal, que não estão na escola e te denunciam por causa disso, não conhecem a sua vida, não conhecem a sua realidade. Então, você tem a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que você se cadastra e tem todo esse suporte deles. Isso é fundamental, tá? Aqui, mesmo sendo estrangeira, né, mesmo sendo brasileira, sabendo que eu não necessariamente devo certas satisfações para o governo, nós quisemos nos apoiar ao HSLDA, HSLDA, que é a mesma coisa, é uma associação, é um grupo de juízes e advogados, né,
que se você se cadastra, você tem esse respaldo jurídico, né? Você tem um suporte, você tem defesa na causa do homeschooling. E eu acredito que, primeira coisa, né, falando aí da realidade de outros países, eu acho muito difícil fazer homeschooling num país em que isso é proibido. E eu sei que, por exemplo, a Alemanha, eu tenho uma amiga que é missionária na Alemanha, e os filhos dela vão para a escola. Ela não consegue fazer homeschooling, embora ela deseje, porque existe uma certa... é proibido, né? Então, para evitar maiores problemas, né? Eles acabam... os filhos estudam na escola. E, assim, não é para desencorajar, né? Eu sei que existe muito essa tentação, né? E acho que muitos pais homeschoolers têm um pouco essa tentação. Tira o seu filho da escola. Eu tive muito essa... Eu senti muito a escola saindo de dentro de mim quando eu comecei a fazer homeschooling. É muito estranho, né? Você sente aquele padrãozinho escolar indo embora, assim, vai embora. E aí eu queria que todo mundo tirasse os filhos da escola. Mas, assim, não é possível, né? Então, é para aliviar o nosso coração, né? Deus é graça, Deus, ele coloca ferramentas na nossa mão no momento certo para a gente usar no momento certo. Antes de me mudar para os Estados Unidos, foi quando eu tive o primeiro contato com homeschooling, né? As meninas estavam ainda no fundamental, no comecinho do fundamental ainda. E o homeschooling no Brasil era praticamente zero, né? Algumas famílias, somente católicas, estavam começando a fazer isso. Ainda não era muito comum entre os protestantes. E eu fiquei muito... Era quase vender droga, né? Nessa época. Isso. Coisa absurda, assim, né? Coisas absurdas, né? E eu não tive... a gente ficou 2 anos para nos mudar, e eu não tive como começar isso lá. Falei, mas a gente vai mudar de país. Como é que eu vou mudar agora isso, né? Então, vamos nos mudar. Aí nos mudamos, eu falei, nossa, mas elas não falam nada de inglês ainda. Eu não falo nada de inglês ainda. Vamos colocar na escola e vamos estudar inglês. Então, demorou. Foram 4 anos e meio de vontade do meu coração de fazer o homeschooling, até isso se tornar uma realidade, por nós percebermos que não, agora realmente não dá mais. Ou a gente faz isso e aproveita esse tempinho que Deus está dando para a gente, né, com a adolescência delas, e foi muito gostoso participar da adolescência delas, ou a gente, né, corre o risco aí de ter nossas filhas com a cabecinha totalmente virada, né? E o CIMEDUC? CIMEDUC é o Simpósio de Educação Domiciliar, né? A Gaba Costa foi a grande idealizadora, a pioneira do homeschooling no Brasil protestante, né? Do homeschooling protestante. É uma pessoa que faz muito barulho nas redes sociais, admiro demais o trabalho dela, porque ela é incansável em abrir para a gente o conhecimento nessa área, né? Então, o CIMEDUC, ele tem uma parte que é aberta para os... é gratuita, né? Tem muitas lives na internet, tem muita informação do CIMEDUC, né? Todo ano tem esse simpósio que você se inscreve, é um simpósio gratuito de educação domiciliar, e se você quer ter acesso aos cursos, e tem muita coisa lá, viu? Curso, inclusive de português, se não me engano. Como começar... ou os tipos de educação domiciliar, que tem o tradicional, tem o clássico, né? Tem o Montessori, tem tudo que você possa pensar. Você se cadastra no CIMEDUC Prime e você tem acesso a essas pessoas maravilhosas que estão desenvolvendo materiais fenomenais, com acesso tranquilo, né? Não sei se você conhece o Família de Trigo, produzem material para crianças pequenininhas, um trabalho lindíssimo que eles fazem, né? A mãe começou com os meninos pequenininhos a produzir material e ela foi se desenvolvendo nessa área de uma forma, hoje já tem acho que 3, 4 anos de currículo lindo, que você compra pela internet e imprime na sua casa, você não precisa nem receber o pacote, é tudo virtual, com lives que ela explica cada livro, ela tem ali o Instagram dela, que ela abre os livros e explica tudo. Então, assim, Deus tem dado sabedoria para muitas pessoas desenvolverem materiais fantásticos para abençoar o povo de Deus,
né? Eu vejo o homeschooling assim como uma ferramenta nas mãos de Deus para mudar gerações. E a Gaba tem uma frase que eu gosto muito, que acho que não é dela, né? Mas ela sempre usa muito essa frase, de que o homeschooling salva 2 gerações, a dos pais e a dos filhos, né? Então, eu sou ativista aqui do negócio. Obrigado, Suênia. Júlio, é contigo agora as perguntas aí. Então, irmãos, quem quiser pode fazer a sua pergunta pelo chat. Tem umas no chat já. Tem umas no chat. Vamos priorizar, começar com elas, talvez. Na verdade, lá tem os irmãos falando como que... Estou achando aqui. Como é feita a validação de ensino no Brasil pelo MEC quando a criança é ensinada 100% ou grande parte do tempo em homeschooling em outro país. Existe material específico para isso? Alguns irmãos continuaram conversando aqui no chat. Uhum. Você, Suênia. Então, olha, essa é uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir te responder. Tá? Então, os irmãos aqui no chat disseram que tem uma prova que se faz aos 15 anos para certificar o ensino fundamental e aos 18 anos para certificar o ensino médio. Eu acho que a SISU... o Enseja, né? O Enseja tem o SISU também e tem o Enem. Quem tem bastante informação sobre esses detalhes é a Homeschool Café. Agora eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Ela tem um Instagram dela, é o Homeschool Café, onde ela conta que ela educou a filha dela desde o comecinho até a faculdade em casa, antes de o homeschooling já ser algo real no Brasil, né? E a filha dela fez esses testes. São testes o Enseja e o Enem, passou na faculdade, inclusive passou em faculdade fora do Brasil. Tá? Então, são maneiras de... Você pode usar esses recursos que o governo oferece nesse sentido, de você validar aquilo que o seu filho estudou. Você faz o teste, é aprovado, pronto, está validado. Que, na verdade, é isso mesmo. O teste é para saber o que você sabe. Então... A Josi escreveu que no final, se a pessoa quiser optar por uma faculdade no Brasil, precisa realizar o Enem. Isso. Uhum. É isso mesmo. Não tem muito segredo, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho uma pergunta pessoal, Suênia. Uhum. A gente entendeu que homeschooling é muito válido para muitas situações em muitos lugares do mundo. Uma grande questão que eu vejo, eu moro em Brasília, uhum. E aqui a gente tem um movimento crescente em relação ao homeschooling. E eu entendo que existem, sim, lugares, contextos que obrigam o missionário a receber esse modelo e aplicar e fazer isso acontecer. A minha questão é que eu queria saber da sua opinião em lugares onde a gente não precisa efetivamente. Por exemplo, no Brasil, em alguns contextos brasileiros, onde não tem palmatória, onde não tem o ensino religioso obrigatório de outra religião, como que é essa questão do homeschooling? Eu entendo que, por exemplo, se todo mundo que é crente no Brasil tirar os filhos da escola, a gente vai ter menos gente sendo evangelizada. Como que é essa questão para você, senhor? Como que é a necessidade e essa questão de os meninos e as nossas meninas serem esse sal e essa luz nas escolas? Então, eu tenho uma certa dificuldade com esse conceito, sabe? Porque os nossos filhos serem sal e luz na escola é uma responsabilidade muito grande. Não que eles não devam ser, mas nem sempre eles têm a fé deles sedimentada o suficiente para ser sal e luz. E muitas vezes, por conta deles não terem a sua fé sedimentada, eles são muito suscetíveis a influências externas. Então, eu penso assim que quando nós não temos a opção, né? Nós vamos contar com a graça do Senhor, vamos contar com o trabalho dentro de casa, né, com o nosso culto doméstico, nós não vamos abrir mão do nosso culto doméstico, nós não vamos abrir mão de, num jantar, a gente tratar de assuntos que precisam ser tratados, nós não vamos abrir mão da disciplina bíblica quando os nossos filhos pecam, quando eles erram,
né? Então, nós vamos levá-los no quarto, nós vamos conversar com ele, nós vamos confrontá-los com o pecado dele, à luz da palavra. Todas essas coisas nós não vamos abrir mão. Mas eu entendo que os nossos filhos pequenos, né, quando eu olho lá para o padrão bíblico, os filhos, eles estavam com os pais o tempo inteiro. Eles não eram deixados em algum lugar para que os pais pudessem fazer outra coisa. Os filhos aprendiam a profissão do pai, os filhos viam o pai, viam a mãe, as meninas aprendiam com a mãe a cuidar da casa, a cozinhar, e tinham acesso ao que a mãe tinha acesso, ao que o pai tinha acesso, não é? E eles recebiam de Deus os ensinamentos necessários para as suas vidas, né? A gente pega ali o Pentateuco, aquela riqueza de conhecimento que eles deveriam ensinar para os seus filhos. Então, eu penso que é verdade, os nossos filhos podem sim ser testemunhas aonde eles estiverem, se a fé deles estiver realmente sedimentada. E o que acontece é que muitas vezes ela não está. Nós não sabemos o momento em que o Espírito Santo vai tocar o coração do nosso filho. E às vezes não é na infância, às vezes não é na adolescência. Então, eu penso que pode ser perigoso se nós contarmos com essa sorte. Nós, pais cristãos, nós contamos demais com essa sorte de os nossos filhos serem cristãos, mas nossos filhos são outras pessoas. E o tratar de Deus com eles é no tempo de Deus, não é no meu tempo. E aí eu vejo uma responsabilidade absurdamente imensa sobre as nossas costas, porque enquanto eles estão perto de nós, a gente está de olho, a gente está tendo certeza do que eles estão aprendendo. Quando eles não estão perto de nós, eles estão aprendendo de outros, eles estão aprendendo de fora, eles estão acompanhando modelos externos, e eu nem estou lá para ver o que está acontecendo. Então, são questões que ficam na nossa mente, né? Eu penso assim, poxa vida, minhas filhas foram expostas a isso, não tinha necessidade, né? Poxa, ouviram isso, não precisavam, sabe? Deus é graça de tirar essas coisas do coração dela? Sim, claro que é. Deus pode chamar os nossos filhos no nosso ventre. Eu, por exemplo, eu não lembro o dia que eu me converti, não sei que dia foi esse, mas Deus pode chamar os nossos filhos na fase adulta, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né, de que o tempo de Deus chamar os nossos filhos é dele, não é nosso. A gente não pode se apoiar no fato de que eu estou ensinando a Bíblia, levando os meus filhos todo domingo na igreja, então eles são crentes. A gente não pode se apoiar nisso. Nossos filhos são pecadores e são desesperadamente carentes da graça de Deus. Então, quando a gente... Suênia, eu me identifico com você porque eu tenho meninas também, né? Não tem menino aqui em casa além do marido. Mas uma coisa que você falou, e eu estou lendo aqui os comentários, entre 10 e 15 anos de idade, nossos filhos podem testemunhar na escola. Aliás, o advogado do diabo diz que é a escola que eles socializam, né? Mas, enfim. Só que eu prefiro criar meninas que sejam mulheres de Deus, boas esposas e que influenciem a sociedade até o último dia de vida delas, do que simplesmente entregar dos 10 aos 15 anos uma missão que talvez para elas seja muito pesada. Exato. Eu concordo com você. Então deixa eu só acrescentar mais algumas informações. Vamos lá. Existe uma pesquisa que fala exatamente isso, Dani, que quase 30% das conversões acontecem entre 10 e 15 anos. E a Suênia falou que a gente tem a educação de pequenos, né? E uma outra questão que eu percebo nessa realidade de homeschooling é essa inserção da criança ou do adolescente, do jovem, numa realidade escolar. Então, se a gente supõe que a criança estudou o ensino básico e o ensino médio em casa, e ela vai agora para uma realidade de faculdade. Vai ser uma adaptação muito grande, porque ela não viveu essa realidade. E uma segunda coisa é que as coisas que ela foi não exposta anteriormente, ela vai ser exposta absurdamente ali na faculdade. Então, qual que é o seu conceito, qual que é o seu conselho em relação a isso?
porque, assim, eu tenho 3 meninas, a Dani tem 2, eu tenho 3. As minhas estudam numa escola pública aqui em Brasília. Uhum. E a gente tem muitas, assim, Brasília tem todas as realidades do mundo. Então, a gente tem muitas realidades difíceis. Então, a minha perspectiva é assim, eu tiro elas agora dessas realidades e daqui a pouco elas vão precisar enfrentar essas realidades. Nível plus, né? Nível plus, né? Porque é faculdade. Exatamente. Então, e assim, falando de Brasília, tem o NB. E aí o NB também é outro nível de purgatório. Loucura. Então, assim, como que é isso para você? Essa saída do homeschooling para a entrada numa faculdade e, assim, ser totalmente protegida e depois colocada no meio disso tudo? Essa resposta vai ser grande, tá? Eu falo demais, gente, vocês me desculpem, mas eu falo demais. Bom, tem primeiro... 10 minutos, porque a gente vai ter, né? Depois a gente pode continuar sem gravação. Mas... Tá bom. Primeira coisa, né? Quando as meninas saíram da escola, a sensação que eu tinha é que não era eu que estava preparando elas para a vida, eram eles. E eu não queria que eles preparassem elas para a vida. Eu queria que nós, como pais, as preparássemos para a vida. Então, você falou aí da palavra proteger. Homeschooling não protege, prepara. Se a gente usar o homeschooling para proteger, a gente vai prejudicar. Nós temos que... Eu não no sentido de... elas não precisavam ouvir isso, elas não precisavam ver aquilo. Por isso o sentido de proteger. Uhum. Não da gente fazer uma bola de... Uhum. Mas só isso mesmo. A gente está evitando que ela tenha contato com isso ou com aquilo. Isso, por quê? Porque elas ainda não estão preparadas para certas coisas. A exposição de situações, ela depende da idade, né? Elas ainda não estão preparadas para serem expostas a determinadas situações. O que nós vamos fazer como pais? Nós vamos justamente prepará-las, porque nós queremos que a fé delas esteja sedimentada o suficiente para que quando elas estiverem lá na faculdade e elas forem vir como as coisas são, elas não se afastem do Senhor. A gente quer que a consciência delas esteja protegida no sentido de que elas conhecem o suficiente a respeito de Deus, a respeito da fé, elas conhecem o suficiente sobre as verdades bíblicas, inclusive da ciência, da biologia, porque elas puderam estudar. Por exemplo, se você vai para uma faculdade, para uma escola secular, quando é que você vai aprender sobre o criacionismo? Quando é que você vai ter acesso aos cientistas, à ciência por trás do design inteligente, por exemplo? Você não vai ter acesso a isso. Então, o homeschooling vai te dar a oportunidade de não só, filha, existe a teoria da evolução, mas também existe essa ciência, onde tem o design inteligente, que explica isso, e isso, e isso, e hoje ela tem desmentido a teoria da evolução. Então, você está preparando o seu filho para quando ele chegar na faculdade e for confrontado sobre isso, ele tenha condições de responder, né? Então, a escola está falando que a reforma protestante foi usada como estratégia para o boom do capitalismo. Você vai pegar o que foi a reforma protestante e vai mostrar a realidade do que é isso e do que isso representou para a sociedade, para você mostrar como a sociedade evoluiu, não porque os capitalistas descobriram que aquilo era benéfico economicamente, mas porque, por causa de um modo de vida conservador, as pessoas passaram a gastar o seu dinheiro com sabedoria, as pessoas passaram a trabalhar, as pessoas passaram a buscar conhecimento, entendeu? Então, você vai aproveitar esse tempo com o seu filho para prepará-lo para responder. É aquilo que Pedro fala, né? Que a gente tem que estar preparada para responder a todo aquele que pede a razão da vossa fé. E não é só sobre Bíblia, não é ter a Bíblia na ponta da língua, mas é saber descrever o que é o socialismo, o que é o capitalismo, o que é ser um democrata, o que é ser um republicano. Então, a gente, né, quais são as filosofias, o que é o secularismo, o que é o niilismo, você vai dar esse acesso para o seu filho. Você vai conseguir usar o seu tempo para que ele tenha condições de ser preparado para responder quando ele estiver na faculdade. E isso vai proteger o coração dele de
de cair. Isso vai ajudar. Obrigado. Então, a palavra não é proteger, é preparar mesmo. Preparar. Aqui é o que a gente tenta fazer com as minhas filhas. Você falou de criacionismo, por exemplo. Então, elas chegam com evolucionismo e a gente já tinha falado de criacionismo. E aí a questão delas é assim, como que é isso? Vocês falaram, e eu acredito assim, e o professor acredita assado. Uhum. Então, muito obrigado pela sua resposta. Acho que esclareceu muito. Joyce. E a gente tem alguns comentários aqui no nosso chat muito relevantes mesmo. A irmã Silvia escreveu que sobre essa questão de ser sal e luz é um período de formação da criança, como você disse, Suene, que a gente não tem como exigir que ela seja sal e luz. E ela até citou que existem missões que trabalham especificamente com escolas, como é o caso da Mocidade para Cristo. Uhum. A Josi também escreveu que ela tinha um receio, que era que a vida dela se tornasse só homeschooling. E a sua fala esclareceu dizendo que não, na verdade, é a participação na vida de todo mundo, né? Na vida da família e esse crescimento conjunto. Estou estudando na FIT-REF, como eu te disse, e eu estou estudando Introdução à Educação. E a gente estava vendo em alguma das aulas exatamente isso, que os judeus eles estudavam em casa, né? Além de aprender a ler, a escrever, a decorar mesmo o Pentateuco, eles ainda aprendiam a profissão do pai e todo esse contexto do pai. Então, é mais um argumento para que a gente use o homeschooling como uma ferramenta mesmo para a gente cuidar dos nossos filhos. Nós temos 5 minutos aqui. Eu queria, então, para a gente começar o processo de encerrar, se vocês quiserem, a gente fica mais uns 20 minutinhos para deixar a Suênia descansar, depois da gravação. Mas, Suênia, para finalizar, o homeschooling tira a sociabilidade das crianças na escola, na convivência com outras crianças? Como é que é isso? Eu posso dizer que diminui um pouquinho, em certo aspecto, tá? Você não vai ter os seus filhos todos os dias com os seus coleguinhas convivendo e tal. Mas você vai aumentar o tempo que ele vai estar em família. Então, a socialização, ela não se dá só com pessoas da mesma idade, né? Isso é um barato no homeschooling, porque ele aprende a socializar com os avós, com os funcionários da padaria, do supermercado, com os amigos da igreja, né? Se você coloca ele para fazer algum esporte, ele vai se socializar com aquelas pessoas que fazem aquele esporte, mas é um tempo dirigido, não são todos os dias o tempo inteiro, né? Então, pode ser um caminho solitário se você deixa ele em casa o tempo todo, mas se ele participa do seu dia a dia, né? Se ele frequenta a igreja todos os domingos, se ele participa da programação com as crianças, se ele tem uma atividade esportiva, se ele faz uma aula de inglês que ele precisa sair, você vai encontrar diversas outras maneiras de que ele tenha acesso ao convívio com outras pessoas de outras idades, de diferentes realidades, né? Não só naquele modelo uniformizado e da mesma idade, né? Você acaba permitindo que ele se sinta mais confortável de se relacionar com pessoas que não sejam só da mesma idade que ele. E eu que escrevi lá no chat é isso, né? Crente é uma coisa difícil. As minhas filhas conversam com todo mundo por causa desse contexto de igreja, né? Isso é ótimo. Assim, mais socializável do que alguém que cresceu na igreja, nasceu na igreja e cresceu, é difícil. É uma bênção. A gente, dentro do guarda-chuva da Rede Sinergia, nós temos um ministério com filhos de missionários. Existem vários grupos de WhatsApp, né, por idade, com filhos de missionário espalhados pelo mundo, e que esses meninos são amigos uns dos outros e se conhecem. Eu acho que a gente podia pensar em pais homeschoolers e em grupos escolares de homeschoolers, né, de crianças aí, Júlio, fica a dica aí, para a gente, além de poder oferecer aulas de português, pelo menos para essas crianças, caso elas queiram estudar no Brasil, com todas as facilidades que temos aqui, inclusive de custo, elas também terem a possibilidade de não somente aprender o português, mas estarem unidas em redes de relacionamento, porque é mais uma opção de socialização, com o acréscimo desses meninos estarem conhecendo amiguinhos do mundo inteiro,
com várias experiências para contar e compartilhar. Excelente. Exatamente. Excelente. E o FM Kids, que é esse nosso ministério, ele existe com essa finalidade de que as crianças conheçam outros filhos de missionários, para que eles entendam que Deus chamou eles para serem filhos de missionários, mas ele chamou um monte de outras pessoas. E a gente fazer isso, Dani, de trazer esse grupo de homeschoolers, vai fazer a mesma coisa. Vai dizer assim, não, mas por que eu tenho que estudar em casa? E aí a gente vai ter um monte de amiguinhos estudando em casa. Sem dúvida, uma bênção mesmo. Acessem nosso site, redesinergia.org.br. Lá nós temos já um sistema de EAD em formatação para poder servir vocês com vários cursos na área de missões, desde como você administra seu dinheiro até como escreve carta-notícia. Acesse as nossas redes sociais e curte lá para ajudar a gente, porque a gente não tem tráfego pago, é um trabalho voluntário. Obrigado, Suênia, pela sua participação. Se alguém tiver mais perguntas, a gente pode ficar depois do horário. Muito obrigado a você que assistiu essa live e nós vamos continuar fazendo o nosso melhor para servir quem serve na grande comissão. Amém? Amém, é isso aí. Eu que agradeço, queridos.